Sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E a convidada do Bate-Papo Literário de hoje escreve desde criança e por isso optou por seguir o caminho das letras. Ela é mestre e doutora em Ciências da Linguagem pela Unisul, especialista em literatura brasileira e construção de texto, é membro da Academia de Letras do Brasil Seccional Criciúma e tem um blog chamado Nas Asas da Imaginação, onde escreve textos elaborados a partir da observação do mundo. E recentemente ela lançou o seu primeiro livro, O Avesso do Espelho, que é um conjunto de emoções traduzido em palavras. Estou falando da escritora e professora Cristiane D'Agostin. Tudo bom, Cristiane? Tudo bem. É um prazer enorme recebê-la aqui no Bate-Papo Literário para falar de livro, literatura, profissão, professora. E o prazer é meu estar aqui, dividir um pouquinho, do meu mundo literário, conhecer um pouquinho mais também, desse mundo tão bacana que é a literatura. Que bom. Você me falou que você escreve desde pequena, desde criança, adolescente. Quem foi que despertou para, eu acho que em primeiro lugar para a leitura, e certamente para a escrita? Eu tive excelentes professoras. Desde os anos iniciais, que incentivavam muito o gosto por ler, por escrever, frequentar bibliotecas, e eu venho de uma escola pública, E eu lembro de um dos meus primeiros livros, que foi O Burrinho Alpinista. E a partir desse livro, o meu mundo ficou encantado. Ai, que delícia, e passei a frequentar, bibliotecas manhã, tarde e noite da escola. Eu era muito pequena, meus pais também, apesar de não serem leitores, sempre incentivaram participações em concursos, buscar mesmo textos, pediam emprestado para alguns primos, para alguns parentes. A gente fazia muita leitura e isso me levou para esse caminho de escrever, de ler e até me tornar professora, porque eu acabei entrando pelo viés do curso de letras, professora de língua portuguesa. Fala um pouquinho dessa tua trajetória pra gente. Então, eu saí de uma escola pública, em seguida entrei na Unisul. Você estudou em escola pública até o ensino médio? Até o ensino médio. Isso lá em Criciúma? Em Criciúma mesmo. Aí ingressei pelo Enem, na Unisul, Olha, que bacana. E fiz minha carreira, digamos, então universitária. Você estudou com a Jussara? Isso, com o professor Zanella em literatura, em Araranguá, no campus de Araranguá. Em seguida, parti para o mestrado, para o doutorado, estive na Itália fazendo também uma segunda graduação lá em didática, ensino da língua italiana. Então, meu mundo foi bem Essa tua vertente do italiano é bem forte, né? Eu acho que é por causa da imigração em Criciúma. Isso. Eu sou de origem italiana e participei de alguns eventos na área da língua italiana, ministrei aulas de italiano, estive na Itália, então eu tenho muito esse sangue italiano dentro de mim. Nesse livro que eu lancei, O Avesso do Espelho, não tenho nenhum conto trazendo esta cultura da língua italiana, mas eu já publiquei junto com outros autores em coletâneas e aparece muito esse estilo, relacionado à origem do italiano enquanto imigrante, enquanto colonizador aqui no Brasil. E hoje você é professora? Hoje sim, professora, assessora de direção, atuo na rede particular e na rede pública. A escola, para mim, é um laboratório no sentido bem positivo. Principalmente quando a gente fala em escrita. Conhecer um material precioso, conhecer as pessoas, a observação das pessoas é o que me traz o sustentáculo para as minhas temáticas. Então, hoje, se eu penso escrever um conto, ou uma crônica, ou um poema, quem são os meus personagens? Personagens caricatos, personagens do mundo real, do cotidiano. Então, ao pegar um texto escrito por mim, pode ser a Maria, o José, o Pedro, qualquer pessoa poderia se reconhecer naquela história. Então vamos falar do livro, Parabéns, eu Muito adorei obrigada. Os contos e, como eu já te falei, eu adorei a estética do livro, o carinho com que você fez esse livro, Eu vou até mostrar aqui por dentro porque eu fiquei apaixonada. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui.
Olha que coisa mais linda isso aqui, gente. Isso, assim, ó, são 5 Primavera, contos, né? Cada página de abertura tem uma aquarela, né? Fazendo essa abertura relacionada à obra. Por que eu coloquei ali, né, o avesso do espelho, contos em estação, né? Porque o título, né, o avesso do espelho. O primeiro avesso do espelho é justamente para a pessoa entrar dentro de si e do outro. Né? Muitas vezes a gente não para pensar no nosso cotidiano e nem no cotidiano do outro. Acha que nós somos as únicas pessoas que têm problema ou acha que o problema do outro é menor do que o nosso. Né? Então, essa questão de posicionamento de ponto de vista, parar de pensar em si num viés muito objetivo e olhar, né, de um outro modo. E contos em estação, porque cada conto se passa uma estação do ano diferente, exceto o último que se passa nas 4 estações do ano. Tá, e você como autora, primeiro vamos falar dos contos, né? São 5 contos, fala pra gente um pouquinho de cada um. Tá, cada conto, ele é escrito em primeira pessoa. Pois é. Todos eles trazem personagens reais, de experiências com as quais eu tive no meu cotidiano. E eles trabalham muito com a questão das cores, das figuras de linguagem, da imaginação. Eu busco, assim, com que o leitor ele realmente sinta aqueles sentimentos que os personagens estão vivenciando. Exatamente. Então, são todos contos distintos, né? Um não depende do outro para ter a compreensão. Cada um tem uma significação, assim, ó, bem diferenciada. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta então para falar um pouquinho mais de cada um e falar um pouquinho mais sobre literatura, combinado? Ok, combinado. Então tá, não saia daí que a gente volta já já. Olá! Estamos de volta e o bate-papo literário dessa semana tem o prazer de receber a professora e escritora Cristiane D'Agostin, que lançou recentemente seu primeiro livro, O Avesso do Espelho, onde ela modela, cria e recria com sons e cores as sensações que as palavras descrevem. Mas antes de continuarmos o nosso bate-papo, quero falar do IASG, onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida. E agora no IASG você tem um programa totalmente novo, onde a tecnologia digital está associada ao ensino dentro e fora da sala de aula, trazendo maior mobilidade, flexibilidade e rapidez ao seu aprendizado. Usando tablet, celular, iPod e outros aparelhos digitais, você tem acesso a uma variedade de materiais e pode escolher o que mais se identifica. Está esperando o que para fazer sua matrícula? Vá logo para a escola que faz você se conectar com o mundo. Vá para o IASG. Cristiane, voltando então ao seu livro, que estávamos começando a falar sobre ele, então o livro começa com um conto falando na primavera, né? Falando das flores, né? Fala um pouquinho da história. Tá, e curiosidade, então, todos os contos são em primeira pessoa, ou seja, o narrador também é o personagem, né? O que te levou a escrever nessa vertente, assim? Eu gosto de me aventurar nos meus próprios personagens. Então, quando eu escrevo, por exemplo, um louco, como que eu seria na figura de um louco? Uma criança, como eu reagiria na figura de uma criança? Então, me coloco mesmo na posição deste personagem em primeira pessoa, vivenciando as situações, vivenciando as cenas, e eu me perco nessa escrita. Né? Por exemplo, aí o primeiro conto, As Primaveras. As Primaveras é um conto que fala de uma relação de casamento. Isso. Né? Então, nós temos aí... Aqui entra um pouquinho a cultura italiana, né? Porque vem numa vila, né? Que acontece a história. Isso, né? Uma vila, nós temos uma personagem em primeira pessoa, uma mulher, que de acordo com a comunidade já passou do período de casamento, já seria, digamos, a titia, e ela reencontra o antigo namorado. E é interessante que você não fala em nenhum momento aqui, se eu não me engano, de tempo, quando foi que a história aconteceu. Isso. Mas você fica imaginando, né? É uma vila, achavam que ela passou dos 30 já era titia. Eu pensei, não, deve ser a avó da Cristiane. Olha só.
Julieta, eu fico imaginando, será que ela está contando a história da avó? Depois tem a questão do vestido vermelho, casar com o vestido vermelho. Esperar o voltar, né, da capital, não sei, né? Gente, tudo muito interessante. E é um trabalho assim, esse me deu assim muito gosto de escrever, principalmente pelas descrições, descrever a casa, descrever a vila, descrever o vestido, descrever a sensação de arrumar o cabelo, se arrumar para aquela data, né? Exatamente. Olha, muito interessante. Essa aqui eu mergulhei. Só não vamos dar muitos detalhes, porque senão... Não, mas o legal exatamente. O legal é a gente dar uma pincelada para assim, poxa, quero saber como é que realmente como é que é essa história. E o outro é tempo rasante, que acontece numa escola, né? Isso, tempo rasante, eu fui professora do CRAS em Criciúma. E num dos nossos momentos de atividade, nossos alunos participaram de uma oficina que era de pipa. E no dia que nós fomos para o campo soltar essas pipas, não tinha vento. Então, a partir disso, eu comecei a observar as crianças e eu nunca tinha brincado de pipa, nunca. E numa outra semana a gente voltou para esse espaço. Professora, vem cá, professora, vem. Eu não sei, não, mas a gente ensina a professora. E isso me levou a escrever este conto. Muito legal. E esse aqui que eu te falei, vou dizer, é meu favorito, Realidade e Ficção Indistintas. Esse aqui você faz uma engrenagem que você simplesmente pega o leitor e a gente fica assim, é um suspense, sem brincadeira, que chega a dar um tuk-tuk. Um suspense, uma angústia. Uma angústia. Né? Nós temos aí um personagem bem angustiado. E aquela relação da loucura, né? Eu sou louco, eu não sou louco, eu sou esquizofrênico, eu não sou. E como a família... E como ele conta em primeira pessoa, você fica à deriva do personagem, né? Do narrador personagem, isso, exatamente. E a família como o vê, né? Quem é esta pessoa? Será que ele fez o que fez na história ou não? Isso, então eu procuro dessa forma levar o leitor mesmo para esse pensar. Pensar no outro, porque muitas vezes a gente coloca, né, as pessoas que estão próximas de nós, nossa, mas que pensamento que ele tem. E como é que lida, né? Como lida com essas situações. Com essas situações, né? O outro também acontece numa escola, Isso, né? A Caminho da Harmonia também se passa em uma escola. Eu adorei aqui, que olha... que ele colocou, é tiro, porrada e bomba. Isso, a personagem bem forte, né? Aqui começa na terceira pessoa, na verdade. Isso, ela, o último, depois né? volta. Então nós temos uma personagem muito forte, que tem sérios problemas em relação à mãe, só que ao mesmo tempo ela pede ajuda. Né? Então, a partir desse pedido de ajuda, começa o desenvolvimento do enredo. E o último também tem uma questão aí escolar. Que são aqueles alunos que muitas vezes são vitimados em sala de aula, com dificuldade de aprendizagem, com bullying, e em muitos casos são deixados de lado, né? Então, enquanto não está me incomodando, tem aquela questão, ou o professor deixa de lado ou não, deixa de lado, os pais não sabem lidar e acabam não ajudando, né? E às vezes tem que ter um outro profissional para poder... Até que encontra uma professora que tem um outro olhar, né? E ajuda. Como é que é o teu processo de criação? Nem sei dizer ao certo. Eu sei que eu tenho que ter inspiração e quando vem a cabeça eu tenho que parar e escrever. Mas você tem uma sistemática? Você escreve toda semana? Não tenho essa sistemática, não tenho aquele momento específico ou aquele cantinho específico. De repente eu estou sentada no trabalho, surgiu alguma coisa, eu tenho que escrever. Ou de repente acordei, sonhei com algo, não, tem que colocar isso no papel. Então eu não tenho assim uma rotina de escrita. Não acontece contigo de vez em quando de começar a pensar em algum, para mim na crônica e tal, e eu não consigo dormir, daí eu tenho que registrar, eu tenho aquele bloquinho de notas no próprio celular, pelo menos aquela frase ou aquele pedaço que eu pensei. Senão eu não consigo desligar, senão eu tenho que parar tudo e escrever naquele momento, com medo de esquecer. Não, mas eu não posso esquecer porque é isso aqui que eu queria escrever. E tu sabes que e mesmo eu tô com uma, por exemplo, agora na cabeça, já faz uma semana eu tenho que escrever sobre isso e eu não sossego enquanto eu não paro para escrever. É interessante, é uma coisa inquieta, E assim, em que vertente que eu vou para lá, eu vou para cá e tal. E tu sabe que muitas vezes quando eu tô pensando em escrever uma coisa, quando eu coloco
liga o computador, começa a escrever, dá outra coisa completamente diferente. E às vezes a gente quer tentar lembrar algo, tá, mas não era bem assim que eu tinha imaginado a história. Não, mas vamos agora para outro caminho. Por outro caminho. Assim, eu gosto muito de pensar nas histórias dirigindo. Eu pelo menos aproveita o tempo que tá no desligo trânsito. o som do carro e vou criando histórias, criando historinhas. Quando eu chego em casa, não, eu tenho que escrever alguma coisa, ou pelo menos uma anotaçãozinha, ó, a temática era esse, o personagem era esse, a partir disso eu tenho que escrever algo. É verdade. Cristiane, vamos fazer mais um breve intervalo. Certo. Na volta eu quero falar um pouquinho das suas influências literárias e da Academia de Letras do Brasil, tá ok? Não saia daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário desta semana tem o prazer de receber a professora e escritora Cristiane D'Agostin, que lançou recentemente seu primeiro livro, O Avesso do Espelho, onde ela modela, cria e recria com sons e cores as sensações que as palavras descrevem. E a literatura não só diverte e emociona, mas também contribui para a educação e formação dos nossos jovens. Um dos objetivos do bate-papo literário é incentivar para que as pessoas leiam mais. Por isso, a cada programa a gente dá uma dica literária. E a dica de hoje não é um livro, e sim a primeira voz feminina de grande expressão na literatura brasileira, com mais de 50 obras publicadas. Estou falando da poetisa, pintora, professora e contista brasileira Cecília Meirelles. E hoje, em homenagem ao livro de Cristiane, eu trouxe um poema da Cecília Meirelles, que é um dos meus preferidos, e se chama Retrato. E é o seguinte: eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios e nem um lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Ai, Cristiane, lindo, né? Eu amo este poema da Cecília Meirelles. E é o poema que eu mais gosto também. Sério? Eu não acredito. Sério. E ele fala muito. E eu acho que deve, obviamente, tem a ver, acredito, com o título do seu livro, né? Você, então, faz parte da Academia de Letras do Brasil, seccional Criciúma, e a Cecília Meirelles é a sua patronesse. Perfeito. Né? O que te fez levar a essa escolha? As temáticas da Cecília. Maravilhoso. Muito amor, muita solidão, muito sentimento, né? A Cecília, por meio principalmente dos poemas, ela coloca a mulher a pensar enquanto mulher. É muito né? Então, assim, são textos sempre cheios de musicalidades, de sentimentalismo, fazer muito essa relação com o presente, com o passado. E eu me encontro muito nos textos, tanto da Cecília quanto da Clarice Lispector, né? É outra escritora assim, que me influencia bastante, né, em relação a essas temáticas que elas desenvolvem e que eu trabalho muito também nos meus textos. Você trabalha com ensino médio? Isso. Como é que é o teu trabalho em relação à literatura com os alunos? No ensino médio eu sou professora de gramática, né? Porque falando específico assim do trabalho com o ensino médio numa escola particular, a gente tem 3 frentes: gramática, literatura e produção de texto. Durante anos eu trabalhei com produção de texto. Mesmo? Depois veio o mestrado, doutorado, eu precisei largar um pouquinho em função da escrita mais técnica, né, mais científica. E foi assim a minha paixão, porque muitos trabalhos dos alunos foram premiados em concursos, principalmente da Academia Criciumense de Letras. Muitos trabalhos transformados em livros, que na época no Colégio Michel nós tínhamos o Pensamento Vivo. Todo ano a gente publicava um livro de coletâneas com os trabalhos dos alunos. Sim, e assim, parabéns. Esse incentivo, esse gosto, né, sempre me transformou muito e me ajudou muito em sala de aula. E no ensino público, ano passado, no Colégio João D'Agostin, onde hoje eu estou como assessora pedagógica, né, e também sou professora efetiva, o Daniel Viana, um aluno meu na época no 7º ano, escreveu um livro e publicou em parceria
com a Academia de Letras do Brasil. Olha, que bacana. Então, assim, um adolescente no ensino fundamental anos finais, produzindo já sua primeira obra. Que lindo, né? Então, por meio desse incentivo, assim, esse como é gosto. importante o professor, né? Você falou dos seus professores, a importância que eles tiveram e como faz sentido, assim, dos professores incentivarem. Eu acho que faz toda a diferença, na verdade. Faz toda a diferença. Tem um outro aluno também, o Rafael, que também foi na época do particular. Já tem 2 ou 3 livros de poemas publicados, então assim, muitos desses trabalhos que partiram de sala de aula, então para nós é aquela riqueza. Realizador, né? É realizador enquanto profissão, enquanto parceria mesmo com os nossos alunos. Cristiane, fala um pouquinho da Academia de Letras do Brasil, Seccional Criciúma. A Seccional Criciúma é uma academia assim recente. Nós começamos em 2012, 2013, a minha entrada aconteceu em 2014. O primeiro projeto assim grande nosso da academia foi a Concha Cultural, que aconteceu no Balneário Rincão, onde nós fizemos apresentações de artistas, lançamentos de livros, porque a Academia do Brasil, ela tem um viés um pouco diferenciado, que não é somente a presença de escritores, mas também de músicos, de artistas, assim, de forma geral. Então, o objetivo é justamente promover a cultura dentro da cidade, promover a prática cultural e artística dentro das escolas. Então, hoje é esse trabalho que a academia desenvolve, né, na região, não só de Criciúma, porque a Academia ALB, que a gente conhece, né, ela tem seccionais em várias cidades aqui do estado e no Brasil. Aqui em Tubarão é a Amanda Seguese, se não me engano. Isso, e aqui em Tubarão, se eu não me engano, ela é bem recente. Muito recente. É deste ano, se eu não me engano. Eu acredito que sim, é provável. Ou do finalzinho do ano passado, que o Russo esteve aqui e falou um pouquinho da academia pra gente. Isso, o Russo é o presidente da seccional de Criciúma. Né? Isso. Tu que és professora, tu achas que os jovens hoje estão lendo mais ou menos? Lendo mais. Não é a primeira professora que está me falando isso. É muito legal lendo isso, mais, gente. Assim, não só os clássicos, né? Eles gostam muito desses livros modernos, essas trilogias. E agora tem muito livro para faixa etária de 13, 14, 15, né? E assim, eles estão fazendo esses livros circularem. Porque não é aquele público mais que colocava o livro na estante e deixava lá para decoração. Então, eles leram um livro, tem algum evento na escola, uma gincana, uma campanha de doação, eles estão doando e passando à frente. Que bacana. Isso eu observo muito no público e também no particular. Eles lendo, eles gostam. Eu tenho uma amiga que é dona de uma livraria e ela veio aqui e falou: Renato, o pessoal fala que os jovens não estão lendo. Não é verdade. O meu público maior na minha livraria é de jovem, que vem sempre comprando livro, sempre, com aquela, né, com uma constância. Isso. Né? Que bacana, E né? eles são bem exigentes. Eles querem aqueles livros que chamam realmente atenção, né, que tem aquele gosto de tocar. Por isso que quando eu pensei no Avesso do Espelho, quero uma diagramação diferenciada, quero aquilo assim atenção, que atraia pelo olhar em primeiro momento e depois que as histórias levem para essa leitura. Conseguiste. Que eles gostam disso. E eles falam até a relação do e-book, né? Não, a gente gosta de folhear, a gente gosta do papel. Cristiane, infelizmente chegamos ao fim. Queria muito te agradecer a presença aqui no programa. Te desejar muito sucesso. Obrigada. Com o livro. Parabéns. É um capricho e você escreve muito bem. Os contos são deliciosos de ler. Eu que agradeço pelo convite e muito bom estar aqui no programa. Que bom. Obrigada. Obrigada. E eu conversei hoje com a escritora e professora Cristiane D'Agostin. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na Unisul TV. Se você não conseguiu assistir o programa inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível na minha página do Facebook, facebook.com/Renata M.A. Dalbó, ou pelo canal do programa no YouTube chamado Bate-Papo Literário. Vá lá e inscreva-se. Queria muito agradecer a companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!